Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito sério, que na verdade está presente aqui no Brasil, está presente fora do Brasil e nós vamos tentar comentar com vocês como o processo do racismo se estrutura nos Estados Unidos e no Brasil. Na verdade, vamos nos concentrar em pensar rapidamente por que a luta contra o racismo nos Estados Unidos é diferente da luta contra o racismo no Brasil. Vamos lá? Rapidamente? Afinal de contas, se lá nos Estados Unidos Black Lives Matter, aqui no Brasil a carne mais barata do mercado é a carne negra. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Esse daqui é o meu Instagram. Bora lá? Então o tema da aula de hoje, a luta negra nos Estados Unidos, é diferente no Brasil? Será que lá nos Estados Unidos Black Lives Matter, aqui no Brasil também as vidas negras importam? E digo mais, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Lá e aqui também. Eu vou deixar no final um videozinho que eu falo sobre racismo estrutural e vou deixar também um link sobre a questão da escravidão no Segundo Reinado. Combinados? Bora então para o tema da aula de hoje. E aí, a luta nos Estados Unidos é diferente da luta aqui no Brasil? Primeira coisa que é importante, quando nós falamos sobre o fim da escravidão, lá nos Estados Unidos da América, a escravidão acaba antes do que acaba aqui no Brasil. Ela acaba no contexto da chamada Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, quando os estados do norte enfrentam os estados do sul. Nessa guerra, a escravidão era permitida no sul, mas era proibida no norte, e foi uma das questões postas durante o embate. Durante um conflito, o presidente Abraham Lincoln coloca fim à escravidão nos estados que, na ideia dele, seriam os Estados Unidos, caso o norte vencesse o sul. Só que quando termina, aí vem uma grande diferença para o Brasil. Quando termina a escravidão nos Estados Unidos, ela é de forma abrupta, no meio da guerra, por uma decisão. E essa decisão presidencial gera um cisma na sociedade muito forte e visível. Agora semelhanças, hein? Agora, do mesmo jeito que lá nos Estados Unidos o fim da escravidão não vem acompanhado de direitos civis aos negros, no Brasil acontece a mesma coisa. Quando em 1888 é assinada a Lei Áurea, também não há garantias civis para os negros. Eles continuam à margem da sociedade. Só que lá nos Estados Unidos nós vamos ter uma pimentinha a mais, porque o sul dos Estados Unidos, ao se sentirem traídos, começam a organizar movimentos de supremacia branca, a exemplo da Ku Klux Klan, os Cavaleiros da Camélia Branca e outras organizações que não só discriminavam, mas matavam negros indiscriminadamente e levantavam essa bandeira. Acompanhados dessa movimentação social do branco contra o negro, que não o queria inserido na sociedade, vão ser criadas leis de segregação racial, que ficam conhecidas aqui, como as chamadas Jim Crow Laws. Se você tiver curiosidade, dá um Google aí e procura quem foi Jim Crow, que era um personagem que trabalhava a ideia do blackface, que eram brancos que se vestiam de negros para fazer piada, usando o termo crow, que vem de corvo, para criar figuras caricatas dos negros, fazendo piadas em shows. Por isso que a ideia do blackface é muito condenada lá e deve ser condenada aqui também. Como no Brasil tem a negra maluca e outras formas de se usar a ideia do negro como fantasia, assim como o índio como fantasia. Ok, compreendido? Então nos Estados Unidos nós temos um fim de uma escravidão de maneira abrupta, por um decreto que gera um cisma muito rápido, que não vem acompanhado de direitos sociais e que se convertem em leis de segregação, chamadas Jim Crow Laws.
Combinados? Quando que essas leis vão terminar? Com a aprovação da Lei dos Direitos Civis, que eu falo daqui a pouco, na década de 60. Nossa, mas vai demorar muito. Então vou te contar uma notícia pior. No Brasil, nós só temos em 1988 o preconceito racial como crime. E no Brasil, como que acontece o fim da escravidão? Nós temos um processo mais lento, isso não quer dizer que é melhor, mas nós vemos ali durante o segundo reinado a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, que vai lentamente abrindo essa sociedade escravocrata a uma sociedade não escravocrata. Isso não significa união, isso não significa inclusão, isso não significa respeito. Mas isso trouxe para o Brasil alguns reflexos, como por exemplo a ideia do mito da democracia racial, em que no Brasil negros e brancos convivem de forma harmoniosa, o que vai gerar um racismo muito brasileiro, que às vezes é difícil até de você perceber. Nós temos muitos negros vítimas de racismo que não conseguem perceber. Assistam a minha aula sobre o racismo estrutural, para você entender como que o racismo se ergue no Brasil de forma estrutural. E isso faz com que as lutas também sejam mais difíceis, porque elas estão ocultas. E como que você faz para combater isso? Só tem uma saída: educação. Agora, esses dois caminhos históricos e sociais fizeram com que lá nos Estados Unidos a luta entre brancos e negros fosse mais clara e mais tensa. E aqui no Brasil, essa ideia de uma democracia racial não impediu o racismo, mas fez com que essa luta ficasse mais difícil. Por isso é tão importante falarmos sobre racismo no Brasil, para iniciarmos o debate sobre o tema, certo? Mais um pontozinho sobre os Estados Unidos. Esses dois personagens. De um lado, Martin Luther King, do outro lado, Malcolm X. Os dois terminaram de maneiras iguais, lutando por princípios pelos negros, mas por caminhos diferentes. Martin Luther King era um líder pacifista. Não violência, não vamos agredir, vamos lutar pelos direitos civis dos negros, contra as Jim Crow Laws, que proibia negro de frequentar a universidade, que proibia negros de compartilhar espaços públicos com brancos, que determinava locais para negros e locais para brancos. Então vamos lutar para o negro votar, ser votado, conviver nos ambientes públicos. Só que de qual maneira nós iremos lutar? Martin Luther King diz: métodos pacifistas, desobediência civil, lembrando Mahatma Gandhi, quando enfrenta os ingleses no movimento pela independência da Índia, a não violência. Essa era a estratégia de Martin Luther King, termina assassinado em 1968. Do outro lado nós temos Malcolm X, que tinha muçulmano, líder do movimento dos Black Muslims, que vai pregar o enfrentamento. Então o branco não quer o negro, então o negro não quer o branco. Quem vai libertar o negro, olha a nossa princesa Isabel, hein? Quem vai libertar o negro não é o branco. Quem vai libertar o negro é o negro. Então todo o poder ao negro. Black Lives Matter. Olha como que as coisas começam a confluir. Então esses movimentos vão chegar à década de 60 com a aprovação da Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos. O presidente John Fitzgerald Kennedy, que era um branco, vai ser um sujeito que vai atuar dentro das possibilidades democráticas para viabilizar alguns progressos. Mas a Lei dos Direitos Civis, a LDC, só é aprovada depois do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, que vai ser assassinado enquanto fazia aquela passeata em uma das cenas mais chocantes da história política do mundo. Tranquilos? Então, olha, nos Estados Unidos nós temos uma ruptura abrupta, num país o mito da democracia e um fim da escravidão lento. Nos Estados Unidos nós temos uma luta intensa, sobretudo na década de 60, pelos direitos civis, com esses dois nomes, com Martin Luther King e Malcolm X. Martin Luther King, métodos pacifistas, Malcolm X, a radicalização. Resultado, os dois são assassinados. Resultado para a sociedade americana, nós temos uma sociedade em que negros ainda são mortos por policiais
brancos. A integração, não houve uma ilusão da democracia racial. A separação entre brancos e negros foi muito mais clara do que no Brasil. Isso não significa que no Brasil não aconteça. Fica o recado então para vocês. Black Lives Matter, as vidas negras importam no Brasil e nos Estados Unidos. E mesmo assim, lá e aqui, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra. Como combater o racismo? Assim, falando e educando. Espero que tenham curtido. Dá um ok para nós. Deixa seus comentários se achou o tema complicado aí. E é claro, fique tranquilo. Daqui a pouco a gente se abraça pessoalmente e a gente se encontra.